Seja muito bem-vindo, desperto e desperta a mais um vídeo aqui do canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a Débora e eu te convido a assistir os meus outros vídeos sobre despertar espiritual, transição planetária, quinta dimensão. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você ver e também na tela final para você assistir assim que acabar esse vídeo. Bom, hoje nós vamos falar de algumas atitudes de pessoas que já vivem no despertar espiritual, que já passaram por esse despertar espiritual e que isso, claro, está condizendo com a sua percepção da quinta dimensão, porque nós estamos nos movendo aos poucos para a quinta dimensão, assim como o planeta Terra, porque nós estamos entrando na era de Aquário. Muitas pessoas se identificam com essas características. O outro vídeo que eu falo sobre as atitudes de quem já sente essa quinta dimensão. São as pessoas, claro, que se sentem diferentes da maioria, que já não gostam das coisas que gostavam antes, se sentem muito mal em certos lugares, preferem realmente ficar no seu mundo à parte. Mas não se sinta sozinho aqui neste canal e você está sendo muito acolhido, acolhida, porque eu também estou junto com você nisso, estamos juntos. Então se sinta acolhido, se sinta parte dessa irmandade, dessa egrégora de pessoas que estão tentando, trabalhando para a sua própria evolução. Então quais são as atitudes de quem já está vivendo no seu despertar espiritual? Eu sempre falo aqui que isso é algo diário, não estamos falando de pessoas perfeitas, estamos falando de pessoas que estão conscientes de quem são, do que vivem, para onde vão e estão buscando dia após dia melhorar. E uma das primeiras coisas que as pessoas que já despertaram, elas entendem é que cada um de nós somos responsáveis pela nossa própria felicidade. Então, as pessoas que estão despertas, elas não ficam delegando isso para o seu cônjuge, seu parceiro, para amigos, para os pais, para o emprego, para o carro novo, para a casa nova, nada disso. Pessoas despertas entenderam que são responsáveis pela sua própria felicidade e que isso tem a ver com a nossa mente. Quando você muda por dentro, tudo ao teu redor vai mudar. Então você passa a se libertar de crenças que você tinha, crenças limitantes, crenças antigas. Você sabe que tudo aquilo que você se permite crer, que você se permite aprender, que você se permite realmente querer viver, você vai poder viver. Porque você é responsável para que você se sinta bem onde quer que você esteja. É claro que você vai querer escolher as melhores coisas para sua vida, aquilo que mais vai ressoar com a tua energia, com a tua frequência. Mas ninguém mais vai ser responsável para fazer você feliz de fato. Você mesmo é quem se dá essa felicidade. A segunda coisa, a segunda atitude de quem está desperto é que essa pessoa, ela ama a solitude. Muitas pessoas às vezes não entendem esses comportamentos de pessoas despertas. Inclusive, eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre alguns comportamentos dos empatas, que são pessoas que têm comportamentos muito mais específicos. Então, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o like para esse vídeo aqui, para o YouTube recomendar para que outras pessoas possam aprender sobre isso e você ativar as notificações para você receber esses conteúdos que eu tenho certeza que vai ser de muito valor para você. E também te peço que possa compartilhar nos seus grupos, nas redes sociais, no WhatsApp, para ajudar outras pessoas a entender sobre isso. Então as pessoas que estão despertas, elas amam a solitude, elas não se sentem sozinhas, elas não sentem depressão ou tristeza, elas amam estar na própria companhia, até porque é uma forma de recarregar as suas próprias energias, ficar com seus próprios pensamentos, estudando, buscando conhecimento, apenas em meditação, apenas no silêncio, próximos da natureza. Elas não sentem falta de uma outra pessoa. Isso não quer dizer que essas pessoas não têm boas amizades, não têm os seus momentos de confraternização, de alegria, não. Mas elas amam a solitude, elas não têm a necessidade de depender de pessoas para estar bem. A terceira atitude de quem já está desperto é que essas pessoas passaram a entender o mundo pela visão espiritual. Porque pessoas que não estão despertas, elas costumam olhar para as coisas apenas pelo olhar
da Terra, né? Aquela coisa da terceira dimensão. O que os olhos físicos veem é o que de fato as pessoas acreditam. Mas quando a gente desperta, a gente começa a olhar o mundo pelo lado espiritual. A gente começa a buscar respostas que antes não existiam. A gente começa a entender situações, processos, momentos que nós vivemos durante toda a nossa jornada aqui na Terra. Por que às vezes nós passamos por certas situações de sofrimento que a gente não entende. Então, a gente vai começando a buscar as respostas, mesmo aqui, né, nessa condição de humanos, usando a nossa razão, mas a gente começa a obter, né, essa consciência mais espiritual, que tudo tem uma explicação espiritual. Né? E para quem às vezes não está desperto, isso é muito difícil entender, porque as pessoas vão muito pelo óbvio, né, pelo que está ali escancarado, pela ciência, apenas pelo lado científico. Mas as pessoas despertas sabem que existe algo muito maior. A quarta atitude de quem já está desperto é que essas pessoas também entenderam que todas as respostas e as soluções estão dentro de nós. Sim, nada está fora. Não são as pessoas, não são, enfim, as coisas que acontecem, sabe? Como as pessoas às vezes dizem, o governo, o Estado, os políticos, isso e aquilo. Não. As respostas para tudo estão dentro de cada um de nós. Quando nós nos conectamos com o nosso eu superior, principalmente em meditação, quando nós buscamos ouvir a nossa intuição, se afastar mais do nosso ego, nós conseguimos obter todas as respostas, nós conseguimos obter os direcionamentos corretos para que a gente saiba o que a gente deve fazer, a nossa missão de vida, o nosso propósito, para onde nós devemos ir, com quem nós devemos estar. E para isso, é claro, nós precisamos buscar essa conexão diariamente. A quinta atitude de quem vive, né, nesse despertar espiritual, as pessoas mais despertas, elas aprenderam, de fato, a dar valor para a sua intuição. Quando a gente não está desperto, a gente costuma desprezar a nossa intuição. E quantas pessoas a gente já ouviu falar sobre isso? Se eu tivesse ouvido a minha intuição, algo dentro de mim falava que tinha algo errado com aquela pessoa, que eu não deveria estar naquele lugar, que eu não deveria participar daquilo. Então, por quê? Porque a gente está muito ligado nas coisas externas, no que o mundo está nos dizendo que é correto. E aí, quando a gente está o barulho de fora está muito alto, a gente está concentrado, né, conectado com esse mundo externo, a gente não consegue ouvir a nossa própria voz interior, que é muito sábia, que é a própria voz de Deus falando com a gente. A nossa alma sempre sabe o caminho correto, só que se a gente se deixar levar pelo ego, pelas coisas externas, a gente não vai conseguir entender a nossa intuição. Mas pessoas despertas, elas tomam decisões, inclusive buscando essa sabedoria interior, ouvindo a sua intuição. A sexta atitude de pessoas despertas é que elas param de julgar. Sim, elas não ficam mais naquela, porque fulano, você viu a roupa que fulano, você viu o que fulano está fazendo, você viu, né? Pessoas que não estão despertas fazem isso. Julgam coisas, julgam pessoas, escolhas, né, o tipo de vida, como as pessoas estão vivendo a sua vida, para onde vão, o trabalho que faz, com quem se relacionam. E isso são atitudes de pessoas que não estão despertas. Pessoas que despertaram, elas sabem que elas entenderam literalmente aquilo que eu falei anteriormente, de entender o mundo pelo lado espiritual. Todos nós estamos nos encaminhando para um processo de evolução, só que cada um está num estágio diferente. Para ficar bem didático, para você entender, exatamente como numa escola. Na verdade, a Terra é uma escola. Então, imagina que uma criança está ali no primário. Ela ainda não passou pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, pelo ensino superior. Ela tem muita coisa para aprender. Ela nem sabe que existe, por exemplo, ali, né, fórmulas, a química, álgebra, né, na matemática, a biologia. Ela não vai entender ali como que, né, os cromossomos, as nossas células, enfim, tantos assuntos que correspondem àquele período de estudo. Então é mais ou menos assim a nossa evolução espiritual. É como se algumas pessoas estão ainda no primário e outras pessoas já estão no ensino médio, outras já estão no ensino superior, né, espiritualmente falando. Ou seja, cada uma está no seu estágio próprio. Muitas pessoas resistem a essa evolução, ao aprendizado, e isso ninguém pode forçar, ninguém pode obrigar a querer que algumas pessoas entendam o nosso ponto de vista. A gente não quer provar para ninguém ou convencer ninguém que ela precisa despertar, que ela precisa acreditar em tal coisa. Cada um passa pelo seu processo de forma individual. Então, pessoas despertas param de julgar,
o que as pessoas fazem, as coisas que acontecem, elas entendem que tudo está acontecendo no seu processo. É claro que as pessoas que estão despertas, que já estão conscientes, que estão se direcionando para a quinta dimensão, elas já sabem, digamos assim, o que elas precisam fazer, para onde elas irão, né, após a morte aqui na Terra. Mas elas não ficam julgando o que as outras pessoas não sabem ou fazem, porque elas entendem que isso também não leva elas para lugar algum. A sétima atitude de quem já está desperto, isso aqui é muito importante, é que as pessoas despertas, elas aprenderam a identificar pessoas tóxicas, pessoas negativas, pessoas que reclamam, pessoas que veem tudo pelo lado negativo, pessoas que murmuram, pessoas ingratas. E as pessoas despertas, elas simplesmente se afastam dessas pessoas. Elas não odeiam essas pessoas, elas não condenam, elas, sabem, não querem se vingar, não. Elas simplesmente sabem que elas se respeitam e se amam tanto, as pessoas despertas, que elas decidem se afastar. Elas simplesmente param de querer mudar o outro, de querer curar aquelas pessoas que elas sabem que elas são aquilo que são, a personalidade, o jeito de ser. Então, para que essas pessoas tóxicas e negativas não sujem, digamos assim, a energia dessas pessoas despertas, não as influenciem, as pessoas despertas se afastam. Elas colocam cada pessoa no seu lugar. A oitava atitude de quem já está vivendo no despertar espiritual, isso aqui também que eu digo que é muito importante para a pessoa que despertou, sabe muito bem que não é um processo fácil. Às vezes as pessoas pensam que despertar espiritual é algo muito lindo, né? Assim, você estar num parque cheio de passarinhos, tudo muito bonito, colorido, o sol ali, aquela paz interior. Não. Para que você chegue nesse estado de paz interior, você precisa olhar para as suas sombras e aceitá-las para você se curar. Muitas vezes a gente tem que resgatar coisas da nossa infância, curar a nossa criança interior, curar as feridas das crenças que nós aprendemos, daquilo que a gente, por exemplo, a nossa autoestima que foi tão afetada, né? A gente foi trazendo tantas coisas, carregando tanto lixo, às vezes desenvolvendo depressão, não sabendo se amar, não impondo limites, não sabendo dizer não. Então, quando a gente realmente entra nesse processo de despertar espiritual, a gente começa a encarar as nossas sombras, a gente não foge delas, a gente não coloca elas para debaixo do tapete, a gente olha para elas de frente, a gente sente a dor, a gente lida com elas, a gente transmuta e realmente a gente se aceita como a gente é, mas a gente desenvolve muito mais as nossas qualidades, aquilo que a gente despertou para que a gente se torne esse ser mais evoluído. A nona coisa que pessoas despertas fazem também, elas vivem no presente. O que é viver no presente, né? Que é o estado de mindfulness, é o estado flow, é onde você não fica se torturando, você não fica lamentando, você não fica remoendo o passado e você também não fica naquele desespero pelo futuro. Você faz os seus planos, é claro, você projeta um futuro bom para você, do emprego, de uma viagem, de uma casa, de onde você quer estar, de uma família, isso é normal, mas você não fica sofrendo desesperadamente pelo futuro, porque você tem fé, porque você sabe tanto que você está no momento certo, na hora certa, no lugar certo, com o conhecimento certo, que você deixa as coisas fluir, você vive no presente. Você não deixa o presente passar, você não fica preso ao passado e você nem fica olhando para o futuro, ou seja, você aproveita o dia, você faz cada coisa realmente concentrado no que você está fazendo. Você de fato está vivendo no seu presente, fazendo tudo aquilo que você sabe que é necessário você fazer nesse momento. Então é muito importante que a gente pratique inclusive a meditação, que a gente, por exemplo, faça práticas como yoga, né? Para quem ainda não pratica, para quem ainda não tem esse costume, comece a entrar nisso. Isso te ajuda muito. Inclusive, já vou te adiantar aqui que eu também vou fazer um vídeo muito importante sobre o despertar, né, da Kundalini, para que a gente entenda esse processo, como que a gente entra nesse processo de Kundalini. Então eu quero que você possa também sentir todas essas energias, porque nós estamos nos conectando cada vez mais com essa quinta dimensão, e esse é o objetivo desse vídeo aqui do meu canal, para que mais pessoas possam despertar também. E a décima atitude, aliás, de pessoas que estão vivendo esse despertar espiritual e, claro, estão se encaminhando para essa quinta dimensão, é que essas pessoas despertas perderam o medo da morte.
Porque as pessoas despertas entenderam que essa morte física, essa morte dessa carne, ela é apenas uma circunstância, porque a morte, da forma como algumas pessoas dizem, porque a morte é o fim, né? E depois que morreu, acabou, não. O nosso espírito, a nossa alma, são imortais. A gente carrega o nosso espírito e a nossa alma para sempre. E nós levamos todos os nossos aprendizados, tudo aquilo que nós fizemos aqui, nessa terra, na terceira dimensão. Então não existe o medo da morte, aquele desespero assim, o que vai acontecer comigo? Será que, né, aquelas ideias de que, eu vou para um lado, eu vou para o outro, será que eu vou ser salvo, eu não vou ser salvo? As pessoas que estão despertas, que estão realmente nessa conexão da quinta dimensão, elas sabem exatamente quem são, elas sabem exatamente para onde estão se encaminhando e elas sabem o que as espera, porque elas sabem que existe um mundo além deste físico, um mundo muito maior, aliás, que é o mundo espiritual, e que nós nunca vamos sair, digamos assim, nós não vamos deixar a nós mesmos, nós não temos como sair, né, deixar a nossa alma, nosso espírito, para onde nós formos, nós estaremos conosco. Então as pessoas despertas perderam esse medo da morte, elas estão muito ansiosas, na verdade, mas não uma ansiedade de sofrimento, é aquela, quando a gente diz a saudade de casa, a saudade de algum lugar que a gente sabe que existe, um lugar muito maior, muito mais profundo, e a gente sabe que a gente vai retornar, que na verdade todos nós estamos nos encaminhando para retornar à casa do nosso Pai, de Deus, do todo, da inteligência superior, a inteligência divina, que é isso que nos rege, quem nos criou, e todos nós voltaremos a ser pura essência, pura luz. Eu espero que eu tenha te ajudado muito com esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, se inscrever, ativar as notificações. Eu te agradeço muito por você ter ficado até o fim aqui no vídeo. Então a gente se vê no nosso próximo vídeo. Namastê!